Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem de hoje é a sexta mensagem, intitulada A Restauração da Terra. Vamos abordar o quinto e o sexto dia da criação. Nós estamos chegando da conferência Tropas e Capitães, lá na Estância, onde o tema foi os buscadores. E vimos a íntima relação da criação de Deus, onde, depois de uma grande rebelião, a terra se tornou sem forma e vazia. E Deus, dia após dia, começou a restaurar todas as coisas. Vimos que a primeira coisa que ele restaurou foi a luz. Vimos no segundo dia ele separando as águas de baixo, as águas de cima. No terceiro dia apareceu a porção seca e a vida vegetal. No quarto dia, ele fez os luzeiros, onde nós vimos claramente que não basta ter uma luz difusa do primeiro dia, precisamos ter uma luz clara, onde Deus estabeleceu que o sol deveria governar o dia e a lua a noite. Irmãos, a criação de Deus tem um propósito, é estabelecer o governo de Deus, que foi danificado com a queda do inimigo. E esse inimigo, ele veio a corromper o homem também. Como? Pondo dúvida na palavra de Deus. É impressionante como nós vimos a relação de dois personagens bíblicos e a criação. Nós temos visto a importância de Abraão, que em meio a um mundo de idolatria, ele foi chamado por Deus. E ele se torna o pai da fé. Mas nós temos visto também a importância de Estevão. Quem é Estevão, irmãos? Nós temos visto aquele irmão lá em Jerusalém. Quem era esse jovem? E qual é a relação dele com Abraão? E qual é a relação dele com a criação da terra? Nós vimos que a condição inicial da igreja em Jerusalém era uma condição muito normal, era uma igreja que estava atenta à oração, que estava atenta ao falar profético. E ela crescia em número, era uma igreja normal. Mas começaram a haver alguns problemas práticos. As viúvas
dos gregos estavam sendo omitidas na distribuição da cesta básica. Ou seja, era questão ali de assistência social. Então, os apóstolos, preocupados, para eles não perderem o foco, a responsabilidade prioritária deles não era a questão social, era a questão de ministrar a palavra. Então, eles escolheram 7 irmãos, cheios de fé, irmãos de boa reputação, irmãos que exercitavam o Espírito, e escalaram esses irmãos para esse serviço. É interessante, irmãos, que se nós formos observar o discurso que Estevão fez ali em Jerusalém, diante dos acusadores dele, nós vemos um dos discursos mais seguros, mais firmes, mais eloquentes, claros. Mas não foi feito pelos apóstolos. Foi um irmão que estava servindo. Ou seja, nós precisamos tomar esse irmão como nosso modelo. Ele não foi escalado para liberar uma palavra no púlpito. Ele foi escolhido para um serviço qualquer. Qual é o nosso coração? Nós queremos um púlpito? Nós queremos uma posição na igreja? Ou nós queremos servir os irmãos? Esse é o coração que o Senhor quer. Nós precisamos perceber que para estabelecer o reino de Deus nessa terra, é como a irmã Neres acabou de testemunhar. Primeiro, nós precisamos estabelecer o governo de Deus na minha vida, para então nós podemos ter utilidade nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, foi durante essa conferência lá de tropas e capitães evidenciado a importância de termos esse coração de Estevão. Um coração que não buscava posição, um coração disposto a sofrer pelo Senhor. Um coração que não guardava mágoa de ninguém. A ponto de, quando estava sendo injustamente acusado, a ponto de, quando estava ali sendo executado, orar ao Senhor: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Esse é um coração de um servo que tem futuro nas mãos do Senhor. Que nós possamos nos humilhar, que nós possamos aprender a usar o sangue do Cordeiro
Porque, ô irmão, eu confesso, eu vejo muitas vezes que eu estou longe desse padrão de Estevão. Que nós possamos ter um novo começo diante do Senhor. O Senhor, Ele está nos mostrando, a partir de Gênesis, a partir da criação, mostrando o propósito para o qual eu fui criado. No quinto dia, o que o Senhor cria no quinto dia? Peixes e aves. Irmãos, peixe é um animal sem muita inteligência. Ele é um bicho bem primário lá, né? Nós sabemos que o Senhor havia julgado as terras, toda a terra com águas de julgamento, e essas águas eram salgadas. Mas o peixe, mesmo estando na água salgada, ele não tem sal dentro dele, não. O sal do bacalhau que a gente come é porque puseram sal nele. Se a gente pegar o peixe lá fresco, ele não tem sal. Tudo que é morto, e você joga numa correnteza, desce rio abaixo. Mas o peixe, ele sobe a correnteza. Por quê? Nós sabemos que as águas representam o mundo. Mas a vida, ela é capaz de vencer o mundo. Mas não é a nossa vida humana, é a vida de Deus. Nós vemos um exemplo muito interessante lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 8, o Senhor, ele estava dormindo lá no barco e vem uma grande tempestade. E os discípulos, apavorados, acordam o Senhor e o Senhor chama eles de homens de pequena fé e repreende a tempestade, repreende o vento. Como é que você repreende uma coisa que não tem vida? Você pode repreender até um cachorro, repreender uma pessoa que está fazendo alguma coisa inadequada. Agora, repreender um vento, nós precisamos perceber que até mesmo o vento, as coisas da criação, hoje não estão debaixo de toda a autoridade de Deus. O vento é espírito. E espírito e vento é a mesma palavra, né? E nós sabemos, né, que o diabo queria
que o Senhor não cumprisse o propósito de Deus. Irmãos, nós fomos criados para estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está em uma outra esfera. Em Efésios 6, o Senhor fala claramente, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades. Agora, se nós não tivermos essa percepção, nós não vamos conseguir lutar adequadamente. Às vezes a gente vê facilmente o problema em pessoas. O problema é minha mulher, o problema é meu marido, né? O problema é esse cara aí que está me perturbando. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Quando nós começamos a perceber isso, nós vamos ter o coração de Estevão, de interceder, Senhor, essas pessoas estão me matando aí, mas é porque eles não viram a Ti. Perdoa eles, Senhor. Eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. No sexto dia, o Senhor começa a criar os animais domésticos, os animais selváticos, os répteis. E por último, ele cria também o homem. Depois vai ser dado mais ênfase a essa questão do homem. Mas nós precisamos perceber que o homem foi criado diferente de todos os outros seres vivos. Nós precisamos perceber que um gato, um cachorro, tem alma. Alma é mente, vontade e emoção. Cachorro pensa. Você olha para o cachorro, o rabinho dele está assim, ele está alegre. Ele conhece o dono, isso é mente. Eu tenho um cachorro que uma vez ele latiu uma pessoa, aquele cara correu com o carro e ele deu uma freada, ele bateu, né? Ele tomou uma birra daquele carro. Quando o carro pinta lá longe, ele começa a latir. Quer dizer, esse cachorro morreu faz pouco tempo. Mas era só ele ver aquele carro, mas ele se enfurecia. Ele conhecia o som do carro à distância. Isso é memória. Mas
ele não tem espírito. O gato tem uma alma de gato, mas não tem espírito. Irmãos, só o homem pode conter o Espírito de Deus, porque nós somos da espécie de Deus. Nós não temos a deidade. Nós não podemos ser adorados como Deus, porque só Deus pode ser adorado. Mas nós fomos criados para estabelecer o domínio de Deus sobre principados e potestades. Agora, por que Estevão ele pôde ser chamado e ser tão útil? Atos 2, 42. Eu sei que muitos irmãos já sabem de cor, mas nós precisamos reler. Isso se refere à igreja em Jerusalém, nos dias de Estevão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler o 43 também. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia! Essa é uma condição normal da igreja. Nós precisamos ter esta percepção. O Senhor hoje também tem um apóstolo que tem dado direção às igrejas. Quando nós imergimos a cada dia nos 4 pontos da imersão, isso é um falar que o Senhor tem dado às igrejas. Então, quando nós imergimos, mergulhamos nessa palavra, nós ganhamos direção, nós ganhamos visão. E é essa palavra que vai começar a mexer com o nosso caráter. E aí, assim como Estevão, nós vamos começar a dar um bom testemunho. Irmãos, a palavra fala que Estevão, né? Olha só. Vamos para Atos 6. Atos 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Por que ele estava
com boa reputação? Por que que ele estava cheio do Espírito e sabedoria? É porque ele estava vivendo Atos 2:42. Ele estava imergindo na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não foi por acaso que ele foi escolhido, não foi porque o pai dele era fulano de tal, porque ele era rico, porque... Não. Ele estava dando um testemunho. A gente não sabe o passado dele. Se ele foi um bandido, ou se ele era um mentiroso, um trapaceiro, nós não sabemos. E se foi, o sangue do Senhor cobriu aquele pecado e o testemunho dele a partir a partir daquele momento, mudou. Então, nós temos que ter essa visão. Eu fui criado para ter utilidade nas mãos de Deus. E eu só vou ter utilidade se eu tomar o falar profético com realidade. Não é só ouvir, ah, eu entendi, palavra boa, bonita, gostei. Não é isso, é praticar. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nós realmente possamos ter utilidades na mão do Senhor. Amém? Eu vou ficando por aqui, minha garganta já deu o que tinha que dar. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu vou ainda compartilhar alguns pontos aqui. Eu já tinha combinado com o irmão, né, que se a garganta dele começasse, que estava um pouco com a garganta meio inflamada aí, a gente começa a falar e do nada, aí ele falou, irmão, se eu te chamo, beleza, amém. Ó Senhor Jesus, então é o que o irmão falou aí. E eu gostaria de pegar um gancho do irmão, onde ele falou sobre a vida, né? A vida é capaz de vencer o mundo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que o mundo tem nos tirado de estar mais junto dos irmãos, né? De estar mais sendo útil na mão de Deus. Essa semana o Senhor nos mostrou que existe o mundo, ele é um curso, né? E ele foi comparado como uma correnteza. Não sei se os irmãos já têm ido, a gente vai no rio aí, a gente observa essas coisas. Você chega no rio que tem correnteza, na beiradinha do rio, você começa a entrar, a água não tem tanta força. Mas quando você começa a andar mais para dentro do rio, aí ela começa a ganhar força, e dependendo da correnteza, ela já te leva. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que estar na luz do quarto dia sempre. Por quê? De repente você está aí e do nada a gente não anda totalmente no espírito. Tem dia que a gente está na carne.
e de repente você está na beira da correnteza do mundo aí, e as coisas vêm e começam te levando, e você vai entrando, daqui a pouco você não consegue mais voltar. Eu estou falando porque tem muitos irmãos aí fora, e foram irmãos que realmente o Senhor usou muito para levar a palavra. E hoje em dia não está mais. Talvez seja por causa desse curso do mundo. O curso do mundo são muitas coisas, irmãos. Não é só uma coisa, são várias coisas que podem nos atrair. E quando a gente assustar, você não consegue mais voltar. Foi levado. E foi mostrado para nós também que tudo que não tem vida é levado por essa correnteza. O irmão citou para nós na mensagem: galhos secos, folha seca, peixe morto, né? O irmão citou o peixe aqui, o peixe morto. Também ele é levado pela correnteza. Não tem vida. Então, o que acontece para que nós não sejamos levados pelo curso desse mundo? Nós temos que estar emergindo na palavra. Nós temos que estar fazendo grito de guerra, usando as ferramentas que o Senhor tem dado a nós atualmente. Isso vai nos fazer a gerar mais e mais vida de Deus em nós. Essa vida ela vai crescer em nós, é o que a irmã citou. O governo de Deus começa a governar primeiramente a minha vida, e aí dificilmente eu vou ser levado pelo curso do mundo. O que nos faz livrar, irmãos, do mundo é a vida de Deus em nós. Na medida que essa vida cresce, nós vamos deixando as coisas que nos afastam do Senhor, que nos retira de estar numa reunião dessa aqui, né? Igual nós estamos vivendo agora esse final de semana, um período de festa, né? Eu creio, quantas pessoas estão nessas festas aí? Poderia estar numa reunião como essa, enchendo da vida de Deus, guardando também a sua vida, porque quando nós estamos no meio do mundo aí, por exemplo, numa festa dessa, você está alheio a qualquer coisa, né? Então, isso aí é o curso do mundo, é entretenimento, é coisas para te atrair. O inimigo, ele não vai vir como uma coisa feia para te atrair. Ele vem como algo bonito, algo bom. Aparentemente é bom, ele usa as coisas, usa tudo que o mundo tem, todo o curso do mundo para tirar você da presença de Deus e não deixar que essa vida de Deus cresça em nós. Se a vida não cresce, o que acontece? Eu morro. Eu estou falando espiritualmente, viu, irmãos? Não é fisicamente, não. Talvez você pode estar muito bem fisicamente, mas espiritualmente pode estar morto. Isso acontece. E eu falo isso porque tem pessoas, você olha para a vida da pessoa e fala, nossa, a vida de fulano é top. Mas quando você começa a conversar com ela, ela fala, eu estou vivendo aqui, mas não está bom. Ué, o que está acontecendo? É o vazio que ontem o irmão trouxe, mostrou para nós também que o homem, por mais que ele busca as coisas, ainda há dentro do homem um vazio. E esse vazio, ele só é preenchido com a vida de Deus. É quando essa pessoa recebe o Senhor, crê no Senhor, e o Senhor ganha a vida dela, aí sim a vida dela começa a ter realidade. Aí esse vazio é preenchido. Então, eu posso estar muito bem em todas as áreas da minha vida. Eu falo assim, em tudo, mas lá no fundo, tem algo que precisa de Deus. E esse lugar é o Espírito que foi colocado dentro do homem, como um copo, como um recipiente. Eu dou o exemplo aqui do copo. Ele foi colocado, o Espírito dentro do homem, para ser enchido de Deus. O Senhor já preparou o homem com esse recipiente para conter ele próprio. E quando esse copo, esse recipiente, ele é cheio do Espírito de Deus, o que acontece, irmãos? Você vai viver uma vida, aí sim, você vai ter uma vida de felicidade, uma vida de paz, de tranquilidade, porque tudo o Senhor tem para nós, basta o buscar, de todo o nosso coração, igual o irmão tocou aqui sobre Estevão, homem cheio de reputação,
Mas tudo. Será que no início a Bíblia não relata o viver antes dessa vida que é colocada aqui na palavra para nós? Como que era Estevão? Ninguém sabe. Mas talvez ele era como eu, né? Vivia uma vida totalmente fora de Deus, vivendo a minha vida lá fora. Mas um dia, graças ao Senhor, mais um dia, o Senhor me chamou, me escolheu e me trouxe para esse viver. Talvez Estevão era como eu, mas aqui a Bíblia relata quem é Estevão. Deus não importa com o seu passado. Isso é muito importante. Deus não importa, Ele não está ligando com o que você fez no passado. Ele quer ver você da agora para frente. A partir do momento que você entra na presença dEle, Ele quer saber de agora para frente. Agora para frente é relatado, irmãos. Agora para frente você vê Abraão, a mesma coisa, é relatado o que ele é para frente, né? Ainda fala um pouco da vida dele lá atrás de Abraão, conta um pouco da história de Abraão, quem ele era, para mostrar para nós que não importa onde você estava, né? Não importa quem você era, o Senhor, Ele quer ganhar os nossos corações, Ele quer ganhar a nossa vida. Então, irmãos, é isso aí. Hoje o segredo para ser útil nas mãos do Senhor é nos entregar totalmente a Ele, caminhando de perto com a palavra atual, a palavra profética. Não é só ouvir por ouvir, mas deixa essa palavra entrar em nós, deixa ela entrar como água, nos lavando, nos santificando, nos tirando deste mundo perverso, né? Arrancando as raízes, né? Que ainda tem coisas em nós que têm raízes ainda agarradas a este mundo. E o Senhor Ele quer arrancar todas essas raízes e quer nos transportar para o alto, né? Para viver com os pés na terra, mas o nosso pensamento está em Deus. O Senhor deixou claro para nós, não vos tire deste mundo, né? Não nos tire deste mundo, mas livra-eles do mal. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O mundo ele é perverso. E se você não tem, se a gente não está nessa luz do quarto dia, irmãos, mesmo sendo um filho de Deus, nós possamos ser enganados. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo nessa festa, antes eu estava comentando lá em casa. Eu estava lá trabalhando tranquilo, de repente chega uma moça na grade, do outro lado, ali do lado da farmácia Diana, e fala com um copo de bebida na mão e fala assim, faz um favor para mim. Eu achei que ela ia pedir outra coisa. Pega esse copo de bebida e leva e me entrega do outro lado, porque os segurança não quer deixar eu passar lá na... Aí eu olhei para ela e falei assim, eu não posso fazer isso. Por que você não pode? Eu falei, minha filha, aqui tem câmera. Eu pego esse copo de bebida e levo para você do outro lado, depois as pessoas vão ver aí, achar que eu estou bebendo no meu trabalho. E aí, como é que eu vou falar que eu estava só apenas passando um copo do lado? Não, eu falei, não posso fazer isso. Ela ficou chateada comigo, eu falei, eu não posso fazer isso. O que é isso? Artimanha do inimigo, irmãos, é uma coisa simples para te levar. Então a gente tem que estar atento. Eu estava ali trabalhando, mas eu estava desfrutando da palavra, sinceramente, mesmo com tanto barulho. Eu estava lembrando, eu estava tendo comunhão com o irmão Magro. O irmão falou, irmão, nós temos que ver sobre a palavra do final de semana. É claro que eu já tinha dado uma lida na imersão, mas eu estava lembrando disso. Eu falei, eu tenho que desfrutar. E aí eu estava com uma palavra que eu tinha ouvido na mente ali. Não sei se os irmãos têm isso. Mesmo que você está fazendo alguma coisa, mas ela fica na mente. Você fica lembrando os detalhes da palavra. E aí eu estava com isso. E nesse momento a menina chega com um copo de bebida. Eu falei, Senhor Jesus. Então, se eu tivesse talvez não ali focado na palavra, talvez eu poderia... A gente quer fazer o bem para as pessoas, quer ajudar as pessoas. Mas eu falei assim, eu não posso fazer. Ela ficou chateada, saiu pisando alto para lá com raiva. Eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? Aí havia um rapaz, eu falei, fala com ele aí para te ajudar. Eu não posso fazer isso. Então, irmão, nem sempre a gente pode dizer sim em todas as coisas. O inimigo vai colocar coisas na sua frente, você vai falar assim, não, isso aqui não tem problema não. Não, isso aqui não faz mal, isso aqui não vai me afetar em nada na minha vida espiritual. Esteja na luz do quarto dia, porque senão você é enganado. E nós estamos vivendo um mundo assim. Ele quer infiltrar no meio da igreja. Foi claro para nós essa semana. Ele é contra o avanço da igreja, irmãos. Ele não quer que o reino seja estabelecido nessa terra novamente.
Ele quer danificar a igreja de qualquer forma. Ele quer achar brecha no nosso casamento, né? Os irmãos que são casados, ele quer achar brecha aí. Ele quer achar brecha na vida do jovem que vai fazer uma faculdade, que vai estar ali na escola com outras pessoas que não têm a mesma vida dele. Ele quer usar tudo para nos tirar do foco. E ele, se ele conseguir fazer isso, o que vai acontecer? Não vai ter, o Senhor não vai conseguir estabelecer o reino, porque ele conta com o homem foi criado com esse propósito, de dominar a terra, não é isso? Dominar a terra e multiplicar, irmão, e multiplicar a vida de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Hoje nós estamos vivendo num mundo complicado, e cada dia mais vai ser mais complicado, se nós não estivermos firmes nessa palavra que o Senhor tem nos dado, emergindo nessa palavra, entrando nessa palavra, ganhando vida nessa palavra, crescendo em vida espiritualmente. Irmãos, nós vamos ser totalmente enganados e levados por essa correnteza que é o mundo. E aí o inimigo vai bater palmas, ele vai ficar muito feliz. Conseguir. Cuidado, nós temos que ter muito cuidado. Cuidado com as pessoas que nós lidamos. Você fala, não, mas eu tenho um amigo que é um amigo. Mas esse amigo, ele realmente gosta de te ver indo para uma reunião? Ele gosta de te ver falando do Senhor? Tem pessoas que não gostam, é amigo. Mas quando você começa a falar do Senhor, os que não gostam vai se afastando, porque isso aconteceu comigo. Tinha muitos amigos e eles se afastaram. Hoje eu não tenho mais contato com eles, porque eles veem que eu tenho outro falar. É a minha vida toda. Não estou falando que eu sou bom, irmãos. Estou falando que a partir do momento que você se posiciona para o Senhor, muitas pessoas vão afastar de nós, porque não tem o mesmo viver. Mas tem amigos que gostam de te ver, ainda que ele não faça, mas ele gosta de te ver para uma reunião. Tem ou não tem? Eu tenho amigos, sim, que gostam de me ver nas coisas do Senhor. Quando eu falo que eu estou indo para coisas, eu falo, amém, vai mesmo. Mas já tem outros que é contra. Então, o inimigo ele pode usar tudo, irmãos. Todas as os cursos, todas as ferramentas que tem no mundo para nos deixar fora do viver, né? Fora da presença de Deus, fora do reino de Deus. Então, que o Senhor, eu vou parar por aqui por causa do tempo, que o Senhor, nesta manhã, esteja preparando cada um de nós, né, para vencer as correntezas, né, a correnteza do curso deste mundo, né? E o segredo, irmão, é estar firmado na palavra. Não tem outro meio. Por que Estevão era assim? Porque ele era um irmão que estava ali firme, vivendo o viver normal da igreja. Você não precisa se esforçar para isso. Basta estar sendo um, né, com a palavra, sendo um com o mover, junto dos irmãos, nas reuniões, participando, né, participando da casa de adolescentes. São muitas ferramentas que o Senhor tem nos dado para nos levar a esse crescimento. Jesus é o nosso Senhor, amém?